Salve aí, Nabuquinhos e Nabuquinhas! Eu sou o Felipe e esse é mais um Dicionário Histórico e a palavra de hoje é marxismo. Segundo a Wikipédia, marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. De cara você pode me perguntar, mas você está usando a Wikipédia? Sim, a Wikipédia é o dicionário dos tempos modernos, ou mais, ela é a enciclopédia da atualidade. Posso confiar na Wikipédia? Depende, eu já fiz um vídeo sobre isso. E a minha opinião geral é que a gente deve aprender a utilizar a Wikipédia, seja você um leitor, um pesquisador ou mesmo um produtor de conteúdo, um historiador, um professor, uma pessoa que produz artigos acadêmicos. Todos nós devemos aprender a ler, analisar, corrigir e editar artigos na Wikipédia. Mas chega de Wikipédia, tem um vídeo aí como eu disse, e vamos falar do assunto do vídeo de hoje, que é marxismo. Obviamente que esse termo está relacionado ao Karl Marx, um grande cientista social, filósofo, até historiador, depende do ponto de vista e depende da sua interpretação, esse grande intelectual alemão do século XIX. O marxismo está relacionado então a um método, a uma teoria de interpretação da história, de interpretação da sociedade que o Karl Marx desenvolveu juntamente com seu fiel escudeiro, o Friedrich Engels. Com relação ao marxismo, não se trata aqui de partidos políticos, de tendências ideológicas, e sim de uma corrente teórica de análise histórica e social. E também uma teoria de análise econômica. É bom lembrar que no século XIX as coisas não estavam todas divididas em caixinha, ou não estavam divididas nas mesmas caixinhas, nos mesmos compartimentos que as coisas estavam no século XX. E o Marx não se restringiu a nenhuma dessas ciências. Ele não foi um professor universitário que tinha uma disciplina acadêmica específica para produzir conteúdos para essa disciplina. Ele era um pensador que teve uma sacada sobre a interpretação histórica e a interpretação social. Por isso que é tão difícil conceituá-lo e colocar dentro de uma caixinha, dentro da história, ou dentro da sociologia, ou só dentro da economia. É fundamental a gente distinguir marxismo de comunismo. Você pode até considerar que os dois nascem com Karl Marx, mas o comunismo é a vertente política e ideológica, enquanto o marxismo é um método de análise histórico-social. Inclusive você pode ser marxista, ou seja, um teórico, um pensador que se utiliza dos métodos e das ideias de Karl Marx para interpretar a história e não ser comunista, votar em partidos liberais, em partidos, sei lá, de centro e coisas desse tipo. Agora, entrando propriamente no marxismo em si, esse método, o que ele tem de diferente, o que ele traz de novo? O marxismo, quando trata da história, tem uma grande ideia central, que é a história é movida através da luta de classes. Ou seja, toda a história da humanidade ela é uma história produzida entre a tensão entre uma classe dominante e a classe dominada. Os tempos mais antigos, mais remotos, você poderia falar entre servos e senhores, entre escravos e proprietários. E no momento em que foi desenvolvida a teoria marxista, entre proletariado e burguesia. Tudo o que acontecia na história, então, era a história desse desenvolvimento, dessa tensão entre a luta de classes. Essa luta de classes produziu, então, um movimento na história. Fica claro, então, que a historiografia marxista, ou seja, as pessoas que produzem histórias sob a ótica marxista, privilegiam os aspectos econômicos e sociais na hora de fazer análise histórica. Isso não quer dizer que sempre o elemento econômico vai ser o mais importante ou o mais determinante dentro das análises marxistas, mas ele é um elemento central, principal, essencial e geralmente explica os outros. Nos últimos 30 anos, principalmente, e isso mais ainda no Brasil, o marxismo tem perdido bastante força na academia. A história cultural, que já tinha conquistado a França tempos antes, chegou ao Brasil com muita força a partir dos anos 80, 90 e 2000 principalmente. Ela traz outros elementos para essa interpretação que às vezes conflitam com a análise marxista. Mas isso é papo para um outro tipo de vídeo, um outro tipo de público. O mais importante aqui é você entender então que marxismo é diferente de comunismo. E mais uma informação adicional aqui. Se eu falo então historiadores marxistas, eu estou falando então de historiadores que usam o método marxista. Eles podem ter vivido no século XX ou estarem vivos ainda hoje, no século XXI. Mas quando eu quero me referir diretamente à obra e pensamento do Karl Marx em si, eu devo falar então em obra marxiana. Do mesmo jeito que eu falo, por exemplo, quando eu quero falar de Machado de Assis, em obra machadiana. Isso quando eu trato puramente do pensamento do Karl Marx, pessoa. Agora, o marxismo é uma grande corrente teórica que teve centenas de historiadores, sociólogos, pessoas que seguem esse método. E, obviamente, ele tem subdivisões também. Talvez o historiador mais famoso de tendência marxista do século XX tenha sido o Eric Hobsbawm, que faleceu anos atrás. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!